Pronto, Cris, está com você. Olá, gente, bom dia. Estão todos me ouvindo bem? Sim, né? Tá, agora responderam sim. Então, primeiramente, eu entrei um pouquinho, você tinha começado, Rafa, a falar, mas caso tenha alguém aqui que não seja da comissão, eu não sei, né? Pode ser que tenha. A nossa comissão faz um trabalho muito legal, né, de grupo de estudo, onde são divididos aí os temas para que a gente consiga abordar de uma maneira ampla todos os temas correlatos ao direito das famílias e também ao direito sucessório. E nosso grupo de estudos, né, voltado para o direito das sucessões, a gente vai estar abordando hoje aqui um tema chamado herança digital. Então, inicialmente, eu já agradeço a todos os integrantes do grupo, né, que eu estou coordenando, mas é uma equipe, todo mundo ajuda, todo mundo colabora, é um grupo muito querido, então eu já agradeço aqui de antemão a vocês, agradeço terem aceitado fazer o evento de forma aberta, né, que eu sei que para algumas pessoas pode parecer um pouco de dificuldade, para mim também não é nada tão corriqueiro, tão normal, mas eu acho importante a gente poder difundir o conhecimento para o maior número de pessoas. Então, eu agradeço a colaboração de todo mundo, agradeço a comissão em todo que está aqui presente para prestigiar a gente. Esse tema é um tema novo, a gente sabe que a gente ainda não tem tanta diretriz sobre ele, aqui no Brasil, pelo menos. Então, a gente também, obviamente, não pretende esgotar o tema, a gente vai fazer uma abordagem breve, uma análise breve, né, de acordo com a pesquisa que a gente fez, mas para trazer o conhecimento, e se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar aqui, né, no chat do bate-papo, ou pode pedir aqui a palavra para falar, para perguntar, e aí a gente vai abordar mesmo o conceito, as implicações patrimoniais e extrapatrimoniais, a atuação das plataformas, vamos falar da ausência de previsão legal, dos poucos casos concretos que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que vai ser uma abordagem bem interessante aí. Quem ainda não estudou o tema, certamente vai sair aí com uma pulguinha atrás da orelha, querendo saber mais sobre o tema. E aí, para iniciar, mais uma vez eu agradeço, e para iniciar eu passo a palavra para a Daniela, para Dani, que eu chamo carinhosamente de Dani, que vai começar a falar sobre o conceito de herança digital, né? Porque antes da gente iniciar um tema, é importante a gente saber o que significa, afinal, a herança digital. Então, vamos começar com a Dani e depois vamos prosseguir nos próximos tópicos. Aí, Rafa ou Kézia, eu não sei quem está como anfitriã, eu queria que me colocasse como anfitriã para eu tentar dividir a tela. O que eu ia te sugerir? Você é o quê? Slide? Isso. Eu ia te sugerir se você pudesse me passar, por quê? Porque eu tenho que ver as pessoas que vão entrar, porque só quem pode admitir é o anfitrião. E como as reuniões agora não pode mais não ter, admitir e tudo mais, não estão abertas assim, eu teria que ir passando, a não ser que eu te torne anfitriã e você fique de olho nesses participantes que podem entrar. Você sabe fazer isso? Sei, fica aqui do lado, não é isso? Pra gente. Vai ficar piscando para admitir, tá bom? Uhum. Aí eu vou colocar você então como anfitriã. Peraí, tornar anfitriã. Fica piscando do lado ou aqui embaixo também fica alguma coisa? O meu fica embaixo. Onde é que tem participantes, é onde fica piscando, entendeu? Tá. Então agora não tem ninguém, não tá piscando, não tem ninguém pedindo, né? Tá. Então tá, eu vou iniciar então aqui, eu vou fechar meu áudio e vou iniciar aqui a transmissão do slide. E aí, se alguém tiver alguma questão, é só chamar aqui, tá bom? Vamos iniciar com a Dani. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela. Deixa eu ver. Está aparecendo, pessoal? Pessoal, está aparecendo o slide? Ainda não, Cris. Não está, não. Ainda não, Cris. Deve estar carregando, a tela ficou azul. Mas está azul e tem um negocinho assim aparecendo nela. Sai e entra e põe de novo. Tá. Tira o share screen e põe de novo. Tá.
E agora? Agora foi. Ótimo, então. Então, deixa eu voltar. Aqui a nossa capinha, apresentando os participantes. Alice, eu, da Daniela Pinheiro, Mônica Tenório, Ricardo Bernais e Ricardo Duboc, que são os integrantes do grupo. Então, vamos lá. Dani, pode iniciar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniela Pinheiro, sou advogada de família, membro da Comissão de Direitos das Famílias e Sucessões da ABA Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre herança digital. Mas primeiro eu preciso te dizer o que é herança, que é nada mais nada menos do que o aglomerado de bens que você possui e quando morre devem ser herdados. Então, herança digital são os meus bens digitais que são herdados. E o que são esses bens digitais, afinal? Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão inseridas no mundo virtual. Temos nossas redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, entre outros. E temos também os bancos virtuais, as moedas virtuais, os trabalhadores virtuais, e tudo parece que se encaminha para ser virtual. E tudo vai sendo monetizado, vai tendo cada dia mais valor. Por isso é tão importante que exista uma legislação sobre o assunto, para resguardar direitos e impor deveres. Porém, no momento não temos nenhuma legislação em vigor. Vamos pensar então, quem serão os possíveis herdeiros do patrimônio digital? A previsão é que, não deixando nenhum testamento, a sucessão passa a ser legítima, como descreve o artigo 1788 do Código Civil. Então, os herdeiros legítimos serão chamados na seguinte ordem, começando pelos descendentes, filhos, netos, bisnetos, passando para os ascendentes, pai, mãe, avô, avó, bisavó, em terceiro lugar o cônjuge, e, por fim, os colaterais, que são os irmãos, sobrinhos, tios e primos até o 4º grau de parentesco, obedecendo sempre a regra estabelecida no artigo 1829 do Código Civil. Um ponto importante a ser lembrado é que apenas os bens monetizáveis serão herdados, ou seja, apenas o que tiver conteúdo econômico. No caso de informações pessoais em redes sociais, não podem ser transferidas por ter caráter personalíssimo, de natureza existencial e se extinguem com o falecimento. É certo que existem discussões acerca da titularidade das contas eletrônicas, pois diversas redes sociais já existem opções para, no caso do falecimento, outra pessoa indicada pelo titular da conta possa movimentá-la sem problemas maiores. Porém, como não há legislação ainda, ficamos impostos ao entendimento jurisprudencial. Por enquanto, é o que posso falar a respeito do conceito de herança digital e ficamos aguardando ansiosamente novidades para compartilhar com todos vocês. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida me coloco à disposição. Agora eu vou chamar minha colega, a doutora Alice, para fazer a sua apresentação. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Alice, sou advogada, membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões. E retomando, né, o que a colega Dani acabou de dizer para a gente, precisamos ter em mente que o bem digital ele pode possuir duas finalidades. Uma que é com conteúdo exclusivamente pessoal, como, por exemplo, quem utiliza a rede social exclusivamente para conversar com familiares, amigos, e uma outra finalidade seria extrair um proveito econômico daquele bem digital, como, por exemplo, o caso das criptomoedas. Mas esse aspecto patrimonial ele vai ser tratado mais à frente com a nossa colega Mônica. Então, agora vamos nos atentar para o aspecto existencial do bem digital. Bem, segundo o entendimento doutrinário, no caso em que não exista uma disposição de última vontade daquele usuário que faleceu, entende-se que seria indevido o acesso irrestrito das comunicações, contas e senhas para os herdeiros e familiares.
porque entende-se que existe um sigilo e um segredo que precisa ser preservado nessa comunicação. Segundo a doutoranda Lívia Leal, inclusive ela trata exatamente de herança digital na sua tese de doutorado, foi minha professora na faculdade. Ela afirma que os dados pessoais dos usuários falecidos, eles não podem ser transmitidos exatamente porque existe um aspecto existencial do de cujos que precisa ali ser observado. Inclusive, né, o caráter da intransmissibilidade da personalidade civil. Ou seja, aquele direito ele vai morrer com o seu titular. Um outro ponto também que a gente precisa observar nesse aspecto existencial seria o direito da privacidade de terceiro. Por quê? Vamos imaginar que aquele usuário que faleceu, ele tinha numa rede social uma conversa com um terceiro. Bem, se todo familiar e herdeiro pudesse ter acesso a esse conteúdo dessa conversa, o direito de privacidade do terceiro também estaria sendo violado. E assim, quando falamos em privacidade, a gente precisa ter em mente que esse direito tem previsão na Constituição, no Código Civil e na Lei de Marco Civil da Internet. Eu vou trazer uma parte para vocês do que o artigo 21 dessa lei trata sobre privacidade. Ela considera, esse dispositivo considera inviolável o direito de privacidade e de observância obrigatória pelos provedores de internet, ensejando inclusive a responsabilização civil por conteúdo que viole o direito de terceiro. Então, assim, na minha pesquisa, eu encontrei uma matéria de um jornal norte-americano, do Washington Post, de 2005, que tratava exatamente desse caso. Era um exemplo nessa situação, né, era um pai que queria ter acesso à conta de e-mail do filho, que era um soldado e que faleceu numa operação do Iraque. E, basicamente, o fundamento desse pai era o seguinte: bem, se o e-mail é de propriedade, né, do meu filho e o meu filho faleceu, como a propriedade se transmite com a morte, eu tenho que ter acesso a essa conta de e-mail. Mas não foi esse o entendimento que o provedor daquele e-mail aplicou no caso. Pelo contrário, eles entenderam que, como existe o direito de privacidade, esse precisava ser preservado e, por isso, o pai não conseguiu ter acesso à conta do e-mail. Então, o que a gente acaba percebendo é que os próprios termos de uso de muitos provedores da internet, eles acabam impossibilitando essa transferência irrestrita das contas e comunicações dos usuários falecidos. Mas, assim, esse também vai ser um tema que será melhor abordado pelo nosso colega Ricardo, quando ele for tratar exatamente da atuação de cada plataforma digital. Então, agora, a gente vai para o aspecto patrimonial do bem digital e eu passo a palavra para a nossa colega Mônica. Bom dia a todos, meu nome é Mônica Tenório. Eu vou explicar aquilo que a gente tem de informação hoje, mas, como já foi dito, tudo que a gente tem ainda não está regulamentado, então nem tudo a gente está definido. Algumas coisas ainda estão, inclusive, em projetos de lei que vão vir a definir melhor, além da própria jurisprudência, né? Então, inicialmente, o que eu vou trazer para vocês é o que pode conter essa herança digital, né? O patrimônio digital é um conjunto de relações jurídicas que são úteis para o indivíduo, online ou offline. A gente armazena eles em servidores ou discos rígidos e eles são bens incorpóreos, mas com valor econômico. Esses bens são bens informacionais, intangíveis, em que a gente pode ver valores econômicos sendo dados a influenciadores digitais, a youtubers, por exemplo, e que são... algumas vezes o que se recebe é em dinheiro mesmo e outras em valores digitais. Todo esse patrimônio, né, e todas essas relações jurídicas, elas são dadas valores patrimoniais tanto em dinheiro, né, são pagos os youtubers em dinheiro mesmo, ou em valor digital.
Isso são alguns exemplos. E aí a gente tem várias discussões em função disso, né? Cris, pode passar, por favor, o slide. A gente tem algumas discussões de um projeto de lei, é esse mesmo. É um projeto de lei, que é o projeto de lei 8.562, ele traz aquilo que seriam, né, o que estaria abarcado por esse projeto de lei. Mas nada disso é restritivo, é exclusivo. Ele é apenas para ampliar aquilo que nós já temos com relação ao valor econômico, né, dessa herança digital, desse patrimônio que está sendo adquirido, né? Então, ele engloba redes sociais, senhas, contas de internet, qualquer bem, serviço virtual e digital de titularidade do falecido. É interessante porque, assim, algumas coisas que tinham valor patrimonial antes deixam de ter hoje, né? Como o caso, por exemplo, de livros, discos que haviam, né, em quantidade no acervo das pessoas. Hoje tem muita coisa que está virtual. E as empresas, né, como a Amazon e iTunes, elas agora dizem que nós não temos mais, não compramos mais, né, que nós temos apenas licença de uso. Então, isso foi uma das coisas que acabou perdendo o valor econômico. Mas, assim, com relação a esses detalhes maiores, a gente vai ver o nosso colega Ricardo Bock sobre as plataformas. Uma outra coisa interessante é que o projeto de lei 5.820, ele traz, tá, a possibilidade da gente ter testamento feitas por vídeo e que eles não precisam de testemunha. Isso é um dado interessante também. E ela traz, essa mesma lei traz essas outras facilidades. É o próximo slide mesmo, Cris, que são o fato de que empresas individuais, né, por esse projeto de lei, elas têm uma facilidade na transmissão dos dados digitais, tanto para herdeiros como possíveis sucessores na atividade. Essa é uma outra facilidade que está vindo, né, exatamente no avanço empresarial, porque tem grande valor econômico, tanto a publicidade quanto a produção de conteúdo, né, que são feitos nessas atividades empresariais. Então, assim, é um projeto de lei que visa facilitar para manter, né, o volume, né, do patrimônio das próprias empresas. E uma outra, próximo slide, Cris. Outra discussão também é por causa da Lei 12.865, ela traz a discussão sobre a moeda virtual, né? O artigo 6º, ele diz que a moeda virtual ela faz parte do sistema de pagamentos brasileiros, só que alguns doutrinadores dizem que não. Por quê? Porque essas moedas virtuais elas não são nem armazenadas, nem sua propagação, nem a criação tem relação com o governo. Então, eles dizem exatamente por causa disso, não podem ser consideradas como fazendo parte desse sistema de pagamentos. Houve tentativas, inclusive, em São Paulo, e há discussão em Santa Catarina, de ter leis, né, que obriguem a impostos em cima dessas moedas. Mas, por enquanto, já foi revogado, está isso também em discussão, né? Exatamente por isso, porque são efetivamente, são exclusivamente digitais e a formação delas, nem a circulação é feita pelo governo. Então, é uma outra discussão que também ainda não temos uma definição sobre isso. Próximo slide, Cris. O que a gente pode dizer é que a conclusão de tudo que está vindo por aí, né, é que as escolhas que a gente tem dos atos virtuais, eles têm consequência na nossa vida. Então, é muito importante que a gente possa orientar os clientes com relação ao testamento,
porque através do testamento a gente pode evitar, por exemplo, passar, né, todas essas informações e orientar, o próximo slide mesmo, Cris, os clientes com relação, né, ao acesso dessas contas que são de uso exclusivo com senha pessoal. E a gente sabe que o que acontece? A partir daí, vão ter muitos problemas com ações judiciais. E a gente está buscando trazer o cliente para evitar as ações judiciais. O ideal é exatamente incentivar testamento, ou testamento digital, e todas essas formas que estão vindo para que se evite essas ações judiciais, para facilitar tanto a transmissão para os herdeiros, como para as relações comerciais. E com isso a gente vai poder trazer uma cultura de paz para os clientes, né? Vamos passar agora as informações sobre as plataformas digitais com o nosso colega, o Dr. Ricardo Duboc. Bom dia a todos. Sou Ricardo Duboc, advogado, sou membro também da comissão, e eu vou falar um pouquinho sobre a atuação, primeiro, das plataformas de serviços digitais, Google, Microsoft, WhatsApp, Kindle Store, Apple, Steam e outros, como elas tratam no caso de uma eventual sucessão. A Google, ela tem um sistema em que dentro dela existem diversos serviços que alguns são relacionados à comunicação, outros são redes sociais, outros são informativos, outros são monetizáveis. Então, ela tem um tratamento diferenciado. O que ela tem como base? O usuário pode destinar outros usuários que sejam seus contatos herdeiros, que poderão acessar alguns bens, alguns itens deixados lá, algumas informações deixadas, e também poderá deixar ou requerer a inativação da conta. Além disso, tudo que foi monetizado, por exemplo, pelo AdSense, pela Google Wallet, o AdSense é aquela plataforma de propaganda dele, que tem no YouTube, entre outros serviços dele, ele torna-se herança, passa a integrar o patrimônio do espólio, a própria Google orienta isso, torne-se patrimônio do espólio e seja dividido entre os herdeiros. Então, ele já tem um tratamento nesse sentido, e a própria Google coloca que informações pessoais serão devidamente tratadas de acordo com o nível de privacidade que aquela informação é qualificada dentro dos critérios dele. Então, nem todas as informações requeridas serão acessadas. Eles liberam fotos, entre outros. Agora, e-mails, conversas, informações desse tipo, acesso a alguns aplicativos, eles não vão liberar, porque eles entendem exatamente aquela questão da privacidade. A Microsoft também trata um nível de proteção de dados relacionado à informação. Eles colocam lá claramente que qualquer informação só é passada com ordem judicial ou com alguma autorização no mesmo sentido, de acordo com a legislação de cada país. A própria Microsoft orienta a procurar serviços jurídicos no caso de falecimento do titular de uma conta, porque eles têm regras. Por exemplo, os serviços de e-mail eles estão inativos em 1 ano, os serviços de nuvem deles também, depois de 1 ano inativo, é encerrado. Já tem, por exemplo, a Xbox Live, que é o serviço de plataforma de jogo deles, também tem um tempo de inatividade. Ali você também pode ter questões financeiras envolvidas, já que os jogos são pagos, são comprados. Então, por isso que eles orientam também buscar serviço jurídico e questionar a legislação de cada país. Eles não fazem um tratamento específico. É generalista, podendo ser adequado. O WhatsApp ele também é uma plataforma de serviço de comunicação, acredito que todos conheçam. E qual é a intenção dele? Preservar dados. Eles não armazenam os dados de conversa. Então, o próprio WhatsApp informa que se alguém falecer, a única forma de ter acesso àquelas informações é através do aparelho que a pessoa utilizava. Não tem outra forma. A gente já tem outros serviços, a Apple Store, a Kindle Store, a Steam, que é uma plataforma de jogos, que eles colocam já nos próprios termos de uso, eles informam que qualquer informação contida nas suas plataformas sobre um usuário, qualquer compra feita
nas plataformas pelo usuário não são transmissíveis aos seus sucessores. Aí a gente entra naquela questão que a minha colega Mônica falou. A gente compra aquele produto virtual ou a gente só tem uma mera licença de uso? Bom, isso eu acho que é para um debate mais para frente, a gente vai enfrentar isso em algum momento. Agora, eu vou passar para o tratamento pelas redes sociais. A gente tem muita informação nas nossas redes sociais, informações de fotos, informações pessoais, conversas, informações profissionais. Muita gente usa essas redes de forma profissional. No atual panorama hoje, pegando as 4 das principais redes sociais, o Facebook, ele permite que o próprio usuário requeira que, caso venha a falecer, sua conta seja desativada ou seja tornada em conta memorial, elegendo um contato herdeiro. Esse contato herdeiro ele vai ter pequenas autorizações para fazer uma publicação memorial, para autorizar novas pessoas a ingressarem nas redes sociais. Mas não é permitido acesso à comunicação, a nenhuma conversa, grupos privados. Não, simplesmente ele vai manejar a página principal e mais nada. Caso não exista contato herdeiro, a escolha pelos parentes ou amigos próximos poderá ser feita a transformação da conta memorial, que se chama, aparece lá em memória de e o nome da pessoa ao lado, e isso os familiares também podem requerer a exclusão. A gente vai tratar um caso que a minha colega Cristiane vai falar sobre, que é muito interessante nessa questão do Facebook. O Instagram, ele também existe essa possibilidade da conta memorial, só que não é da mesma forma. Eles simplesmente congelam a conta. Qualquer usuário do Instagram pode informar que o titular de uma determinada conta faleceu, mas somente os parentes podem solicitar a desativação por completo de uma conta. O Twitter também apresenta um formulário específico e ele coloca dentro dos termos de uso desse formulário, que a conta de uma pessoa falecida pode ser desativada por parente do usuário ou por um representante do Estado. Então, o representante do Estado a gente pode entender até, por exemplo, no caso de uma inventariança dativa ou algo do gênero, uma decisão judicial que determine o encerramento da conta. A continuidade na conta do Twitter também não é permitida e eles citam de novo a privacidade. O Twitter é uma conta meramente para conversas, ela não tem um conteúdo pecuniário normalmente. A empresa, por exemplo, algumas pessoas podem até usar de forma comercial, mas ela não tem dentro dela esse intuito comercial, como, por exemplo, o YouTube. A LinkedIn também, apesar de ser uma conta profissional, também trata da mesma forma. É uma rede de relacionamentos profissionais. Por mais que a gente consiga prospectar clientes, contatos profissionais, dentro dessa plataforma, a ideia dela é ser uma rede de relacionamento. Então, ela também trata da mesma forma, também com formulários específicos, com regras específicas de desativação da conta. E, nesse caso, qualquer outro usuário poderá provar uma relação com o falecido para poder requerer essa desativação. Pode ser amigo, colega de trabalho, colega de faculdade, parente, nesse caso. O que é interessante a gente ver é que cada uma, justamente e a gente vê que são redes que trabalham no mundo inteiro, globalizadas, elas ou remetem à legislação local ou simplesmente fazem um tratamento próprio, porque é algo muito recente. A gente não tem tratado no mundo inteiro essa questão. Então, por isso que cada uma atua de uma forma diferente, daquela forma que é melhor possível para preservar tanto a memória dos familiares, eventuais questões financeiras que possam advir daquela conta, como também a privacidade dos usuários e de terceiros que estejam envolvidos, certo? Então, agora vou passar a palavra para o meu xará, para o Ricardo também. Pode seguir, Ricardo. Bem, sou o Ricardo Minaj, membro da comissão, e a parte que eu vou falar é sobre o que todo mundo falou, a ausência de previsão legal. Até facilitar o meu trabalho, porque não tem legislação própria ainda, o próprio xará do BOC falou. É uma matéria muito recente, né? Um assunto muito recente. A gente, até nas nossas pesquisas,
encontrou alguma coisa, mas ainda a legislação e todo o histórico está sendo construído. O que acontece é o seguinte, apesar da gente não ter uma legislação específica, como se trata de herança, apesar de digital, mas se trata de herança, a gente, obviamente, vai aplicar os princípios de toda e qualquer herança, na ausência de uma legislação específica. Então, não é que não há previsão legal, que pode-se fazer qualquer coisa. Inclusive, o que o Dubois estava falando, as redes sociais se remetem às legislações de cada país, ou seja, os usos, hábitos e costumes de cada país. Por isso, a gente, aqui no Brasil, já tem toda uma legislação própria. Eu acho que até que não necessitaria de mais legislação, e sim uma adaptação, né? Em relação a essa questão de ausência de legislação, a gente tem os princípios que norteiam sempre todo e qualquer direito, ainda mais nessa questão do direito hereditário. A gente tem o princípio do Sazini, que eu botei aí no slide, para a gente dar uma lida, que os bens deixados pelo falecido serão transmitidos aos seus sucessores no momento do seu falecimento. Então, no momento que falece, alguém já não consegue, às vezes não tem mais a senha, já não consegue mais acessar, mas aquele bem já é transmitido aos sucessores. A gente já viu aí durante a live alguém falar sobre a vocação hereditária também. Tem que se respeitar o nosso país, tem que se respeitar a vocação hereditária, não tem jeito. E aí tem um artigo do 1829 do Código Civil, que tem os herdeiros necessários, obviamente, são as pessoas mais próximas, né, fazendo uma correlação entre direito e vida cotidiana, né, são as pessoas mais próximas, né, filhos, ou você desce os filhos, netos, ou você sobe para mãe, pai, ou os colaterais, né. Então são pessoas próximas que às vezes até sabem da existência desse bem, dessa herança digital, desse patrimônio digital, e podem usar a legislação a seu favor, independente de não haver uma legislação específica, né. O que deve ser o propósito é utilizar e adaptar a legislação existente à nova realidade. É isso que eu consegui apurar, apesar de não ter uma previsão. Eu acho que dá para adaptar muito bem a legislação que já existe para essa questão digital. Claro que tem que fazer as adaptações, mas isso vai, se for um inventário judicial, você pode contar até com a participação do juiz para criar as regras e nortear isso aí. Se for um inventário de cartório, não houver briga, a gente não vai ter grandes problemas ali, chega todo mundo no cartório. O que a gente pode apurar que tem muita... Desde 2012, esse tema está sendo questionado e tratado no projeto de leis. Cris, pode passar para o projeto de lei, vamos para eles agora. Então, a gente tem, desde 2012, a gente está tendo vários projetos de leis. Então, apesar de ser um assunto recente para o direito, não é um assunto recente para o Congresso Nacional. Eles já estão, desde 2012, vejam aí, desde 2012, 2015, 2017 e 2019, está sendo, sempre surge uma PL, provavelmente provocada por algum assunto, ou eventualmente até por uma questão de algum falecimento importante. E isso gera um debate, né, no Congresso Nacional, e isso vai, provavelmente, daqui mais um tempo vai vir a legislação. Então, esses PLs são PLs que trazem, regulamentam, não trazem muito conceito, mas dá um tratamento mais diferenciado para essa herança digital, dá uma adequação, e aí a gente vem... E eu acho interessante, até a gente olhar a cronologia, 2012, 2015, 2017, 2019, tem rede que em 2012 não existia, talvez o Twitter, o Instagram não existisse. Então, quando se fala de herança digital, pode ser que agora o TikTok, o famoso TikTok, que anda ameaçando as redes sociais, o Facebook tem um declínio. Então, pode ser que daqui mais 2, 3 anos, o Facebook, o pessoal vai falar, isso já não é mais herança, isso não tem valor nenhum. E o TikTok passa a ter um valor. Então, regulamentar através de legislação uma coisa digital que muda a cada momento, a cada ano a gente vê o surgimento de uma nova rede e o falecimento de outra. Hoje em dia, por exemplo, se eu falar em Orkut, alguns não vão saber, alguns vão se lembrar. Se eu falar em ICQ, que era o precursor do WhatsApp, alguns riram aí, então a gente está falando de mais de 10 anos, não dá. Então, por isso que eu acho interessante não se criar uma legislação própria para essa digital, e sim fazer uma adaptação com realmente as correções de momento, porque senão você não vai conseguir abarcar tudo. Então, a gente tem no histórico da questão virtual ferramentas que já deixaram de existir, como eu falei, o ICQ, o Orkut, ou foram substituídas pelo Facebook, pelo WhatsApp, tem o Telegram agora que está vindo, o TikTok, que é uma coisa extremamente nova, mas que para o pessoal mais jovem já tem o seu valor,
É tudo uma questão de custo-benefício, valor agregado. Então, eu acho que o direito não faz muito sentido a gente correr atrás de cada ferramenta nova, cada aplicativo novo que aparece. Então, esse é um apanhado de coisas que a gente conseguiu. Agora, a Cristiane vai trazer a questão da jurisprudência e aí vai seguir com os casos práticos. Estão me ouvindo? Vou pegar o carregador do computador, que estava quase acabando a bateria logo na minha vez, imagina. Bom, vamos lá. Como eles já falaram aí, né, nas apresentações anteriores, e eu iniciei lá falando, é um tema novo, a gente não tem uma previsão legal ainda sobre o tema, então a gente ainda tem uma insegurança jurídica muito grande a respeito da herança digital, justamente por ser algo recente, algo que não está normatizado, e os casos que estão chegando ao judiciário ainda são recentes também, né? Muitos casos chegaram em 2018, então a gente sabe que o nosso judiciário brasileiro é um tanto quanto moroso. Em 2020 a gente ainda não tem as decisões sedimentadas desses casos que chegaram em 2018. É claro que tem casos anteriores, mas a gente sentiu assim a procura maior a partir de 2018. E aí, fazendo uma pincelada no que todos falaram, para chegar até a parte que eu vou finalizar, a gente abordou, né, além do conceito, a Alice falou da parte existencial, a Mônica da parte patrimonial, que são as partes mais importantes quando a gente vai definir a herança digital e como vai ficar a questão da sucessão desse patrimônio. Então, é importante a gente dividir o que é existencial, o que tem valor sentimental e o que tem, de fato, valor patrimonial. E a era digital, ganhando cada vez mais força, inclusive agora, nesse momento de pandemia que a gente está passando, a gente tem visto muito isso, né? A gente tem utilizado os meios digitais, virtuais, para continuar a vida, né, dentro de uma normalidade possível, e cada vez mais tem sido monetizado esse acesso digital, né? Pessoas aí, como a Mônica falou, youtubers, influencers, pessoas que fazem curso online, pessoas que produzem e-books, né? Pessoas que usam a rede social mesmo como uma fonte de trabalho, o próprio Instagram, fonte de captação de cliente. Então, tudo isso são questões que a gente vai ter que estudar, vai ter que debater, a doutrina vai ter que aprimorar, a legislação vai ter que ser criada, ao meu entender. É claro que com o que a gente tem hoje em dia no direito sucessório, a gente tem que tentar aplicar por analogia, mas eu acho importante isso ser normatizado para trazer uma maior segurança jurídica. E, enquanto isso não acontece, que a gente tenha, pelo menos, então, uma jurisprudência consolidada que possa nos nortear na nossa atuação. Então, essa questão é tão importante, que tem sido tema de diversos debates, inclusive no Congresso do IBDFAN, que estaria acontecendo no mês passado, no mês de junho, ia ter uma exposição sobre herança digital, então é importante a gente falar sobre isso. E a questão envolve, obviamente, a questão da pessoa em vida, obviamente, do diálogo, do acesso que ela teve com aquela rede social, com aquela plataforma, mas também os efeitos que podem ser obtidos após o falecimento. Então, eu estava lendo na minha pesquisa sobre a questão do Gugu Liberato. Eu não sei se vocês viram, mas eles perceberam que após o falecimento do Gugu Liberato, o Instagram dele dobrou de número de seguidores. É uma coisa até meio engraçada, porque por que as pessoas teriam interesse em segui-lo após o seu falecimento? Né? Se a pessoa faleceu, não vai estar ali postando mais. Mas é um fenômeno que é observado quando há o falecimento de alguém conhecido, né, de algum famoso, ou de algum caso de alguém que não é famoso, mas um caso que repercute na mídia. E aí as redes sociais daquela pessoa começam a ganhar uma movimentação maior. Então, o efeito ele não acontece quando a pessoa está em vida, ele acontece depois que a pessoa faleceu. E isso pode, sim, ter um efeito econômico, né? O número de seguidores aumentar, enfim, tem todo lá um algoritmo que as redes sociais fazem um tipo de cálculo, né, para monetizar aquele acesso. Então, as questões vão surgir a cada momento, como o Ricardo falou, cada plataforma tem um tipo de atuação. Então, o nosso caso, nosso atendimento vai também depender do tipo de plataforma, e a gente
também vai precisar entender qual é a intenção de que aquela herança seja transmitida, né? Se for somente existencial, por que ela deve ser transmitida? E se for patrimonial, a gente sabe por quê, né? Que é mesmo pela questão econômica, para que os herdeiros tenham esse proveito, né, digamos assim, econômico que seria daquela pessoa que faleceu. E então, falando sobre os casos concretos, né, que é efetivamente o tópico que eu vou abordar, infelizmente a gente ainda não tem muita jurisprudência, a gente não tem jurisprudência consolidada no Brasil. Eu gostaria de poder expor aqui diversas decisões, mas não é a realidade. Então, eu trouxe aqui 2 casos concretos do Brasil, que são os casos mais veiculados nos artigos jurídicos, nas notícias, que é o primeiro, esse que está aqui no slide, que é o pedido de uma mãe que fez para acessar os dados da filha falecida. Ela fez esse pedido à Apple, que é a administradora aí, né, do iPhone, enfim, e ela queria acessar os dados da filha no celular da filha. A Apple negou o acesso e aí ela recorreu ao judiciário, né, à Justiça de Minas Gerais, e o magistrado negou o pedido com base no sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Então, ele apontou que a quebra dos dados permitiria o acesso dos dados também, além da pessoa falecida, né, da privacidade, também de terceiras pessoas que haviam tido contato com a pessoa que faleceu. Então, poderia ter conversa, poderia ter dados sigilosos, que o magistrado entendeu que não seria possível permitir o acesso da mãe ao celular da filha, né? Então, aqui tem um trecho da decisão em que o magistrado fala: dada essa digressão, tenho que o pedido da autora não é legítimo, pois a intimidade de outrem, inclusive da falecida Helena, não pode ser invadida para satisfação pessoal. A falecida não está mais entre nós para manifestar sua opinião, motivo pela qual a sua intimidade deve ser preservada. Então, nesse caso, ele não permitiu o acesso, considerando a privacidade da pessoa falecida como de terceiros. E aí foi negado o pedido, o número do processo está aqui, depois a gente vai disponibilizar os slides, caso alguém queira anotar o número com mais calma. A outra decisão, que é uma decisão contrária a essa, também aqui do Brasil, estou tentando passar o slide, foi o pedido de uma mãe para desativar o Facebook da filha. Por quê? O Facebook, após o falecimento da pessoa, ele pode virar um memorial, né, como o Ricardo Duboc falou. Então, ele fica lá, né, o perfil continua lá ativo, mas ele não pode ser movimentado, ainda que alguém tenha a senha. A única pessoa que pode movimentar, a única plataforma que pode movimentar é o próprio Facebook. Então, ele não permite mais novas inclusões de fotos, de mensagens, enfim. E aí ficou lá o perfil da filha como memorial, e os amigos continuavam postando na própria rede social e marcando essa pessoa, lembranças, fotos, músicas, o que trazia uma profunda tristeza para a família. Então, a mãe ela não queria ver mais aquele perfil lá, nem como memorial, nem como nada. Ela queria simplesmente desativar aquele perfil. E aí foi concedida liminar em sede recursal e foi deferido o pedido para que a conta fosse excluída. Então, esse pedido havia sido feito anteriormente de forma administrativa ao Facebook, foi negado o pedido, e aí a mãe recorreu ao Judiciário do Mato Grosso do Sul, que deferiu o pedido. Então, a gente vê aí duas questões, duas decisões totalmente opostas, né? Uma concedendo e uma negando, e o que vai mesmo nortear a decisão qual é a plataforma e a justificativa pelo qual a família ou o herdeiro quer ter acesso àquela plataforma. Então, nesse caso, foi concedido e o perfil foi apagado. O outro caso, que é um caso muito interessante, que quem depois tiver interesse é legal ler, é o lead case que foi vinculado na Europa pela corte alemã do BGH, que é a corte infraconstitucional de lá, que equivale ao STJ aqui do Brasil. E no caso em concreto, houve um suposto acidente, e um adolescente de 15 anos faleceu num acidente atropelado por um metrô, e o motorista lá, o condutor do metrô, entrou com uma ação judicial em face da família por dano moral, dizendo que aquele acidente havia causado nele um abalo psicológico muito grande.
e a família queria apurar melhor as consequências do acidente, ver se tinha sido um suicídio, o que tinha acontecido. E aí a família pediu ao Facebook o acesso à conta do adolescente de 15 anos, e o Facebook negou o acesso, e então eles recorreram, né, ao judiciário, que em primeira instância concedeu o acesso ao Facebook. O Facebook recorreu, a segunda instância reformou a decisão, negando o acesso, e a questão foi parar na corte alemã, que seria o STJ aqui do Brasil, e o STJ, né, o STJ não, o BGH, na verdade, concedeu novamente a decisão de autorizar que a família acessasse o Facebook daquele menor para apurar melhor as consequências, as circunstâncias da morte. Se de fato tinha ali algum indício de que ele queria praticar o suicídio, qual seria a mesma circunstância. Então, aqui, né, eu botei no slide quais foram os principais motivos que nortearam a decisão, e o principal é que eles entendem que o patrimônio, ou seja, todas as relações jurídicas do falecido são transmitidos, e que a relação que o falecido tinha com o Facebook era uma relação de consumo, era uma relação jurídica, e que por isso seria transmitido sim aos herdeiros que teriam interesse em acessar aquela conta. E o que ficou consolidado lá e serviu depois de panorama para os outros casos na Europa, foi que a transmissibilidade ela é a regra, ou seja, a pessoa falece e devem ser transmitidos os dados digitais, e que a intransmissibilidade seria a exceção, que caso a pessoa não queira ter os dados transmitidos, ela deve então apontar isso em vida, então ela deve deixar isso de forma expressa. Então esse foi o entendimento lá na Alemanha, isso ficou consolidado, servindo como base para diversas outras decisões na Europa, e é um entendimento que tem lá que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a coisa ainda está um pouco mitigada, ainda não temos uma decisão pontual sobre isso. Mas esse caso, o lead case, é um caso extremamente interessante. Quem tiver a oportunidade de consultar, de ler sobre, as justificativas da decisão são interessantes. A gente não tem como trazer aqui para o slide, senão fica muito grande, mas é algo bem interessante. Então, eu trouxe esses casos concretos, que é o que a gente tem, né, aqui no Brasil e lá fora. É claro que já tem na China, nos Estados Unidos, já tem uma legislação um pouco mais avançada sobre o tema, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem e nem tem jurisprudência. Então, os casos concretos que eu consegui trazer para ilustrar melhor são esses, e aí a gente fica mesmo aguardando a questão ser normatizada ou a jurisprudência, a gente tem um pouco mais de decisões jurisprudenciais para basear o nosso entendimento. E o que a doutrina tem entendido, a princípio, de forma muito superficial, é que a parte patrimonial, sim, é possível ser transmitida, inclusive é possível de ser deixada em testamento. Então, enquanto a gente está na dúvida aí do que pode e do que não pode, o ideal, creio eu, seria mesmo que o falecido, né, a pessoa em vida, deixasse um testamento apontando principalmente a questão patrimonial que deve ser transmitida, e quando tiver essas plataformas que possibilitam que a gente aponte quem seria o responsável pela conta, que a gente faça, né? Eu até falei lá com um grupo que no meu Facebook eu fiz sim um apontamento de quem deve ter acesso à minha conta se eu vier a falecer. Então é legal que as pessoas façam isso, né? E na parte patrimonial, quem de fato tem algum tipo de ganho com as redes sociais, com a plataforma, que deixe em testamento, e claro que vai depender mesmo de quando esse testamento for aberto, se isso vai poder ser aplicado, dependendo também que a gente tem que levar em conta a política de cada plataforma, porque isso vai sim fazer diferença na hora de resolver a questão. Bom, era isso que a gente tinha para expor. Caso alguém tenha uma dúvida, eu estou vendo que o chat aqui está... Não estou conseguindo acompanhar, mas estou vendo que está bombando aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui. E eu vou depois disponibilizar o slide lá no grupo da comissão, tá bom? E caso alguém que esteja assistindo não seja da comissão e queira, pode mandar uma mensagem no direct lá da comissão e mandando um e-mail, que a gente pode enviar os slides por e-mail, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo, espero que a gente tenha conseguido transmitir a nossa mensagem. É um tema muito grande, a gente não tem como falar esgotar o tema em pouco tempo,
mas eu acho que a gente conseguiu transmitir um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso estudo sobre o tema. Eu te devolvo a palavra, Rafa, nossa presidente, e agradeço mais uma vez a todos. Obrigada, Cris. Antes da gente abrir, então, aqui o chat, Cris, se você quiser dar uma olhadinha ali se tem alguma pergunta mais pontual, pelo que eu consegui acompanhar, não ficou pergunta, tinha mais comentário ali durante a apresentação, mas dá uma olhadinha ali. E aí, quero agradecer ao grupo todo, então, Cris, que é coordenadora desse grupo de estudos, Dani, Alice, Mônica, Ricardo Albernaz, Ricardo Duboc, tema muito interessante, vocês explicaram aqui com total clareza, e assim, não só agora na pandemia, a gente vive, né, muito tempo na internet, a gente constrói muito da nossa vida e da nossa carreira na internet, então tem muita coisa aqui que vai aplicar. Eu já vou sair daqui, já vou passar no Facebook e deixar o meu herdeiro, então, porque também não tinha feito isso até agora. Vi que a Kézia comentou que fez e você contou aqui também. E é interessante, né? Porque se a gente não pensa nas questões patrimoniais, a gente não tem essa cultura de testamento e deixar, mas é mais uma questão que a gente tem que levar a informação e considerar, porque realmente, assim, mesmo que seja ali uma questão existencial, foi interessante essa decisão que você trouxe ali do Facebook, que a mãe disse que isso dava tristeza, né, para ela ficar lembrando, mas tem muita gente que quer construir uma história no Facebook e que quer deixar para, assim, eternizar, né, ficar ali vivendo para sempre, que isso vire um memorial. Então, não só para questões patrimoniais, esse tema é muito interessante. Parabéns para todos. Eu adorei e aprendi muito com vocês. Obrigada, Rafa. Eu queria só comentar, porque eu achei legal, a gente pensa na questão patrimonial e na questão de herança da pessoa que falece, né? E eu achei interessante a questão que você... Quando você... o pedido para acessar o iPhone. Não é acessar o iPhone, a gente já pensa, por que não pode? De repente tinha uma foto, tinha alguma informação, alguma coisa que essa pessoa precisasse. Ok, mas se tivesse uma conversa, se tivesse, né, a era dos nudes, né, se tivesse... Então, assim, é muito mais do que proteger o direito de quem já faleceu, é proteger o direito de terceiro. Eu achei interessante isso, eu não havia pensado nessa... Falei, poxa, mas por que negou? Óbvio, você pode acessar dados pessoais de terceiros, então isso é bastante interessante. Pois é, e o que vai nortear é justamente a justificativa porque aquele herdeiro quer acessar, né? Então, assim, nesse caso, eu acho que a mãe não justificou, ela simplesmente queria ter acesso ao iPhone da filha e não justificou por quê. Então, foi negado o pedido e, claro, era uma adolescente e a decisão justamente ponderou isso que você falou. Adolescente, às vezes, troca algum tipo de mensagem que não quer que os pais saibam. Quem tem filho adolescente ou pré-adolescente aí, né? Todo mundo aqui já foi adolescente um dia, então tem um pouco disso, tem um pouco da privacidade do terceiro mesmo, né? Então, mas é uma questão muito complicada. E a partir do momento que a rede social lá, o Facebook, vira memorial, ainda que você tenha a senha da pessoa, você não consegue mais acessar, só o Facebook. Então, é algo que a gente ainda precisa entender melhor, ainda está numa área cinzenta essa questão, mas eu creio que daqui a algum tempo a gente tenha muito mais material para debater, e aí, quem sabe, a gente volta a falar sobre isso. Essa questão de terceiros também é interessante, porque a gente trabalha usando aqui para comunicação profissional. Então, tem o sigilo com o cliente, se alguém acessa o nosso celular, tem acesso às informações que são sigilosas. Então, é bem interessante esse fundamento e acredito sim que é o que deve prevalecer, né? Maior do que o interesse de ter o acesso ali que seja justificativa de foto, tem que preservar a privacidade de terceiros também. Muito interessante, gente. Adorei aqui o evento, a apresentação. Parabéns mais uma vez. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone, comentar alguma coisa? Acho que esse momento está liberado. Acho que não. Todo mundo satisfeito. Certinho. Então, agradeço, gente. Só peço, Kézia, para que você ainda não saia, não feche a sala, porque eu vou pausar aqui a gravação e não sei se fica um tempo para
para baixar, para salvar. Então, se as pessoas... Eu acho que não. Eu acho que quando você para de gravar, até você pode parar de gravar se você quiser. Parar agora. Porque depois